O ano está se encaminhando para o seu final e alguns mistérios ainda continuam assolando o gigantesco ar. Algumas descobertas que ainda não foram feitas e outras que deixaram a gente com uma certa curiosidade. Vamos entender o que vai acontecer nos próximos capítulos até o final de um ano, onde as suas bordas serão abertas para o mundo. Antes de tudo, eu quero citar uma coisa aqui que foi descoberta há pouco tempo e eu acabei de encontrar no Twitter graças a um seguidor que me marcou. No Databook Blue de One Piece, foi revelada uma coisa muito curiosa. Lá em 2002, o Oda marcou a Gomu Gomu no Mi como uma fruta do tipo Zoan. Então, aparentemente, o homem já estava preparado para tudo que iria acontecer. Ele só estava aguardando o momento certo, onde a fruta será despertada e alcançaria um nível muito maior do que ela já tinha. Esse fato é curioso porque, teoricamente, é um databook muito antigo. Então, a gente já saberia que era uma Zoan, mas eu não sei o que aconteceu, que ele nunca foi citado, pelo menos eu nunca vi. E agora, com a confirmação dela ser uma Zoan, isso aparecendo, mostra que as coisas estão, né, nos planos do Oda. Que mesmo desde 2002 ele já sabia o que ele iria fazer com a obra e ele tá seguindo, né? Apesar de, em alguns momentos, ele adicionar coisas que aumentaram o tamanho da obra, como, por exemplo, os Chichibukai. Mas vamos deixar isso de lado. Antes de começar realmente o que a gente vai falar no vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui, se inscrever nesse canal, que você me ajuda muito. Vamos então falar do que pode estar revelando o final do arco de Wano. Há muito tempo atrás, lá em Impel Down, a gente teve a revelação do despertar das frutas Zoans. Crocodile falou que os minotauros, né, os animais das bestas lá, que cuidavam de Impel Down, eram frutas Zoans despertadas, e por isso tinham uma resistência e um poder de cura fora do comum. Mas como isso pode nos levar até o final de Wano? Bom, isso aconteceu no capítulo 544, e a gente agora vai seguir uma história dos capítulos tentando entender o que pode acontecer, né, com o final de Wano. O nome do capítulo 545, para o mundo onde o sol brilha. Então, provavelmente isso aí pode ser, talvez, né, hoje, uma referência para o capítulo 1045, onde a gente vai ter aí o final da luta de Luffy e Kaido, trazendo assim o amanhecer para o mundo, ou abrindo o caminho para o amanhecer do mundo. Capítulo 546, Capitão dos Piratas Homem-Peixe, Chichibukai Jinbe. Aí a gente pode pensar que algo está acontecendo, a gente vê que o Raizou falou sobre um cenário estar sendo preparado e que eles deveriam estar prontos para quando esse cenário fosse concluído. Então a gente pode crer que deve acontecer algo com o Onigashima, algo que vai colapsar a ilha de uma vez por todas. E por isso Momonosuke tem uma tarefa importante, que é tirar a ilha de cima da capital das flores. Talvez então o Jinbe tenha um papel importante de ajudar, né, todos a escaparem da ilha de Onigashima. Capítulo 547, o Destruidor de Ilhas. Aqui tem um problema, né? Em inglês o nome do capítulo se chama Grande Escapada, né? The Great Escape. Então isso pode ser, na verdade, só a continuação da fuga de Onigashima. Talvez a luta entre Luffy e Kaido ainda esteja rolando. Difícil dizer exatamente. Lembrando que o Momonosuke precisa criar chamas mais fortes do que as de Kaido para conseguir vencer e puxar a ilha. Capítulo 548, muito obrigado. Bon Clay fica para trás, salvando, né, a frota que estava com o Luffy para ir a caminho de Marineford e, né, acaba pagando o preço por isso, né? Coisa interessante é que talvez isso possa acontecer, né? Alguém ficando para trás e tendo alguma morte seria muito impactante. De fato, talvez o Kinemon, que é aquele que basicamente foi o mais próximo do Chapéu de Palha durante todo esse tempo, seria interessante ver isso. Aqui novamente temos um problema entre o inglês e o português. Em português a tradução está como partindo para a batalha, já em inglês está meio que navio está partindo, né? Não dizendo exatamente para o que. Então cada uma dessas traduções daria algo diferente, mas é basicamente, eu acho que sendo o final do arco, principalmente, seria mais como se tivessem personagens se despedindo,
né, acontecendo alguma coisa do tipo. Tanto que a gente vê, no caso do acontecimento em Impel Down, eles partindo para Marineford para a batalha de fato. E aí talvez a gente tenha mais um pouco dos acontecimentos no mundo, né? A gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. Capítulo 550, o Quartel-General da Marinha. Aí, obviamente, tendo acontecimentos sobre talvez o Sabo, a Vivi, o que está acontecendo não só no Quartel-General da Marinha, mas no Castelo de Pangeia. Talvez esse poderia ser o nome do capítulo, né? Mary Joyce, algo assim. Então, poderemos ter as revelações do que está acontecendo com o mundo de fato. Capítulo 551, o Yonko Barba Branca. E aí, né? Talvez a gente entre em um flashback que eu acho que, se realmente acontecer, será curto, que seria o flashback do Kaido. 552, Ace e Barba Branca, talvez aí seja algo relacionado entre pai e filho, Yamato e Kaido seria o que melhor encaixaria aqui. O curioso é que logo depois vem um capítulo chamado A Batalha dos Melhores, né? Então, será que a gente pode ter um encerramento do terceiro ato e a gente ir pro último, né? Será então que realmente essa fuga, né, da invasão vai acontecer e a gente pode ter uma tragédia com alguém ficando para trás e sendo morto, né? Não exatamente morto, mas é o que mais sobra ali, alguém realmente morto, né? Talvez Kinemon se sacrificando, e aí a gente tenha essa entrada já, né, pro mundo, tendo algumas poucas coisas, né, alguns poucos detalhes, e aí a gente volta para o ano na batalha final entre Luffy e Kaido, começando com um flashback, e aí Kaido e Yamato, e aí a luta final entre Luffy e Kaido. Capítulo 554, Almirante Akainu. Talvez, né, mais revelações aí sobre o mundo e provavelmente a descoberta deles sobre o que aconteceu de fato com Onigashima e a derrota de Kaido. 555, Ors e seu chapéu. Então talvez aí revelações sobre o que é a cabeça de Onigashima. Então talvez revelando que de fato era o Ors primeiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí no card. Capítulo 556, a justiça prevalecerá. Provavelmente aí uma preparação para o que vai acontecer para os próximos arcos, que a justiça, né, do Akainu, agora especificamente dele, não vai perder para o que qualquer pirata vai fazer, né? No caso aí a gente tem dois pontos fortes, que é o Luffy e o Barba Negra. Já o capítulo 557 aí a gente vai entrar num ponto um pouquinho afastado de tudo isso. Luffy e Barba Branca é o nome do capítulo. Só que eu pensando, né, o mais simples, a gente poderia pensar Luffy e Kaido. Mas o Barba Branca não passa essa sensação de perigo que o Kaido passa pro Luffy, né? Então talvez a gente possa ter Kaido e outra pessoa, né, de novo, o que eu acho um pouco improvável. Então talvez seja Luffy e Shanks, talvez Luffy e Barba Negra, a gente não tem como ter certeza, mas como a derrota de Kaido já está, né, para antes, né, para os capítulos anteriores, então algo realmente aconteceria entre o Luffy e algum dos outros Yonkos, mas essa é a minha opinião. 558, aí aqui a gente já vai começar com as especulações, né, o nome do capítulo é Irmão, né, ou seja, nesse capítulo a gente estava sendo diretamente relacionado com o Luffy e Ace, agora a gente pode estar recebendo uma relação aí mais profunda entre Luffy e Sabo e talvez revelações sobre o que aconteceu com o Sabo após sua luta contra os almirantes, sabendo se ele está vivo ou não, se ele foi capturado ou não. Eu acho que ele ser capturado faria muita referência a Marineford, seria até um tanto igual. Então eu não gosto muito dessa ideia, né? Mas vamos ver como o Oda trabalha isso. E aí, o provável último capítulo de Wano, e que novamente a gente tem um problema entre o inglês e o português, né? E em português aqui seria karma, em inglês está como destino. Vamos tratar como se fosse o destino e seria o final de Wano de fato. A abertura das bordas do país de Wano com as revelações sobre o mundo também. Então talvez o karma seja para algum dos personagens que teve alguma ação, talvez a traição de algum revolucionário, né, que eu acho bem provável que possa acontecer. Enfim, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, vamos esperar os próximos capítulos saírem para tentar entender o que está acontecendo no mundo. E isso basicamente pode ser o caminho que vai fechar o ano de uma vez por todas, né? Vai ser o que vai juntar as peças finais do ano. Porém, a gente ainda tem diversos mistérios sobre o país de Wano que ainda não foram revelados, né? Vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro, Nika. Quem é Nika? Qual é a história de Nika? Por que ele saiu
de repente, assim, de uma fruta que teoricamente, né, agora a gente já sabe que desde 2002 era uma Zoan, mas pra gente era uma Paramécia. Então, por que que ele é tão especial assim pro mundo de One Piece? Eu vou ter que fazer um vídeo separado para isso, porque é bastante coisa, bastante conexão com outros capítulos do mangá. A gente tem os Mads, que são bastante falados em Wano por causa do Queen. O Queen que era um deles, e ele falou tanto das tecnologias quanto das criações que ele vem fazendo, que são supostamente melhores do que as do Jude. Mas a gente vê que o estudo de fator de linhagem dos Mads era algo muito importante para eles. Então, da onde que saiu esse estudo, né? Como que eles fizeram para continuar esse estudo? Porque provavelmente o Vegapunk, que é também um outro mistério de Wano, será que ele vai aparecer, né? Aí ele, querendo ou não, tem um pouquinho de impacto ali, já que ele fez, né, refez a fruta do Kaido, que agora está como Momonosuke. Então, o que eles estavam estudando sobre o fator de linhagem? Será que em algum momento o Vegapunk foi instruído para tentar copiar a Gomu Gomu no Mi? É difícil saber. Por que o Wano é especial? O que ela tem a ver com o One Piece, né? A gente já viu Kaido e Big Mom falar sobre isso. O que é esse motivo que faz o Wano ser especial? O que está acontecendo para o Wano ser especial, né? Quem é o homem que estava na frente de Zoro? E qual é a conexão de Zoro com o Shimotsuki? Por que o Oshimaru não é o pai dele? Quem na verdade é o pai dele? Ele é de Wano, não é de Wano? Qual é o propósito de Momonosuke para o amanhecer? A gente viu que a Yamato falou que ele era muito importante, que seria aquele que iria trazer o amanhecer. Eu já acho que é o Luffy, mas será que ele realmente tem essa importância e a gente não sabe? Será que ele tem alguma coisa a ver com a outra arma ancestral, né? No caso, a Shirahoshi é uma, ele seria outra, Uranus talvez? Qual é o crime de Zunisha? Por que Rox não era confiável? O que aconteceu em God Valley? São diversos mistérios que apareceram aí durante esse arco que a gente não tem a mínima ideia. O que Barba Negra estava planejando? O que ele queria pegar antes da marinha? Por que o Wano é ligada à cidade do ouro? O que aconteceu entre Jaya e o Wano? E por que elas são tão parecidas com esses nomes? Uma sendo o país do ouro e a outra cidade do ouro, né? O que aconteceu para elas se separarem? Eu já falei também sobre isso aqui. Vou deixar o card aí, se você quiser ver o vídeo. A gente também tem o verdadeiro nome de Onigashima sendo um mistério, também já fiz o vídeo sobre. E o que aconteceu com Sabo e Vivi? Será que Vivi era uma das luzes a ser apagadas da história? Também temos algumas outras coisas um pouco menores já ligadas à guerra, como, por exemplo, quem realmente era a silhueta que curou os bainhas, né? Provavelmente o mais fácil a se pensar era Hiyori, mas como ela curou ele? Será que ela tem alguma fruta que ainda não foi revelada? Enfim, são muitos mistérios ainda que assolam o ano e a gente infelizmente tem muita pouca resposta, e aí cada vez que a gente tem mais resposta, a gente tem muito mais pergunta, e eu vou ficar muito feliz em comentar aí embaixo sobre eles com vocês, discutir o que vai acontecer no final de um ano e o que vai ser realmente esses mistérios, qual vai ser a resposta para esses mistérios e se eles vão ser revelados agora ou não. Eu vou detalhar um pouco mais cada um deles em alguns próximos vídeos, mas isso vai ficar para depois. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever nesse canal, que você me ajuda muito. Valeu, falou, eu fui.